Bom, boa noite. Sejam bem-vindos. Acho que é sua? É, tá babada. Hoje nós recebemos... Só vou solicitar, se alguém tiver com o celular aqui pela frente, precisa desligar, porque senão a gente tem interferência nos microfones, por favor. Recebemos a doutora Cristiana Rodrigues Rua, doutora Júlia Catani e o doutor Wagner Hanna, que apresentam o debate Doenças Autoimunes. A doutora Cristiana é psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pelo IPUSP, título de especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, membro do projeto de atendimento e pesquisa em psicossomática psicanalítica da Clínica Psicológica do Instituto Sete Sapiense, professora convidada do curso de Introdução à Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sete Sapiense e coorganizadora da coletânea Psicanálise e Psicossomática, Casos Clínicos, Construções. A doutora Júlia é psicóloga e psicanalista, membro do Grupo de Estudos Brasileiros de Sandor Ferenczi, doutora e mestre pelo Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, atua em consultório junto ao Ambulatório de Transtornos Somatoformes, SOMA, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Quer trocar? Desculpa, gente, só um minutinho. Autora do livro Sofrimentos Psíquicos, as lutas científicas da psicanálise e da psiquiatria pela nomeação, diagnóstico e tratamento. E o Dr. Wagner é pediatra, psiquiatra e psicanalista, mestre pela Faculdade de Medicina da USP, professor no curso de Psicossomática Psicanalítica do Instituto Sete Sapiense e membro do Departamento de Psicanálise com Crianças do mesmo instituto, coorganizador da série Psicossoma. O CEP deseja uma ótima atividade a todos, sejam muito bem-vindos. Oi. Acho que não está ligado o seu. Foi tipo com emoção. Agora foi. Bom, boa noite a todos. Eu fiquei com a tarefa, então, de começar a apresentação. O meu nome é Júlia Catani, como a Daniela já apresentou. Eu falo, então, eu faço a primeira fala, depois passaremos para o Wagner e a Cristiana vai terminar. O título da minha fala, eu vou ler porque eu peço desculpa, mas por uma questão de organização e na tentativa de não ultrapassar meu tempo determinado, eu acho que é melhor eu ler. O título da minha fala, então, chama-se Doenças Autoimunes, interlocuções entre a medicina, a psiquiatria, a psicossomática e a psicanálise. Em primeiro lugar, agradeço o convite feito por Ernesto Dudovich para participar deste debate. Devo dizer que é um prazer imenso poder partilhar com vocês algumas ideias que tentei construir ao longo destes anos de formação, de experiência clínica e teórica. Ressalto também com alegria por me encontrar-me nesta noite entre colegas e pares que decorrem de mais alguns fatores. Tive a chance de conhecer o Wagner pessoalmente em 2012, quando na elaboração do mestrado tinha o intuito de escrever sobre psicossomática e havia localizado um curso que ele ministraria aqui no CEP mesmo, sobre a temática. Havia lido diversos de seus textos e reconhecia a sua importância para o campo médico e psicanalítico. Foi muito agregador ter participado do curso, que me auxiliou bastante na construção de algumas ideias que, embora não tenham sido exploradas na dissertação por causa das mudanças da pesquisa, me formaram como pesquisadora e como clínica. Data da mesma ocasião, próxima àquela, o meu encontro com a Cristiana, que, quando tive a satisfação de dividir uma mesa ao acaso sobre questões referentes ao colóquio na USP sobre a temática do corpo. Ainda não nos conhecíamos, mas logo na sequência, por afinidade ao tema, amigos em comum e trajetórias similares, os laços se estreitaram. Portanto, quando Ernesto fez o convite e mencionou os palestrantes, não hesitei em aceitá-lo. Digo isso, pois se falo de lugares similares aos quais percebo partilharmos interesses,
tais como sofrimento psíquico, sofrimento corporal, psicanálise, psicossomática, medicina, etc., também observo fronteiras e lugares de distinção entre as áreas de conhecimento. Num primeiro momento, sem dúvida, os limites me soaram como desafios para a composição da minha intervenção, mas percebo e espero que possam resultar em soma e em construções na minha fala de hoje. Se me refiro à noção de fronteira, é justamente para chamar a atenção para os limites nos quais cada uma das perspectivas aqui referidas, medicina, psiquiatria, psicossomática e psicanálise, se localiza, e assim não esquecer as condições e particularidades que enfrentam na construção do conhecimento e na percepção de compreensão da realidade. Domínios singulares, forças e poderes que não devem ser ignorados, pois produzem inclusive lógicas científicas e práticas distintas. De qualquer forma, há também que se admitir espaços de convergências e intersecções. No caso da psicanálise, psicossomática e medicina, para além do reconhecimento da dimensão corporal e das formas de sofrimento, ao meu ver, encontra-se a ética do cuidado e do tratamento. Neste sentido, ocupei-me em pensar nas doenças autoimunes, tema deste debate, e cuja nomeação diz respeito ao território e ao campo da medicina. De acordo com a definição, ainda que genérica, quero ressaltar que trata-se de uma doença no corpo, uma doença na qual o corpo biológico padece e, quando isso ocorre, o organismo é afetado e ataca a si próprio, sem que se saiba ao certo quais são os fatores que levam a este processo. A ciência, apesar dos investimentos em pesquisas e tecnologias, desconhece exatamente o que leva o paciente a essa condição. Mas, em geral, os médicos reconhecem que ela produz, para além do corpo biológico, transformações que assim são exigidas atenção, tratamento e lutos. Assim, a doença autoimune adentra no campo da psicossomática. A psicossomática, dentro de diversas definições, é uma disciplina, e aí eu falo muito rapidamente, porque eu acho que tanto a Cris quanto o Wagner têm muito mais condições do que eu de falar do campo da psicossomática. É uma disciplina que apresenta dificuldades quanto às suas delimitações históricas, sobretudo porque, neste âmbito, há o reconhecimento de uma sobreposição do papel de fatores fisiológicos e corporais ao papel dos fatores psíquicos, o que torna o panorama ainda mais complexo, tanto na perspectiva do tratamento, quanto nas determinações etiológicas propriamente ditas. Para os críticos, a ausência pouco evidente entre as fronteiras da psicossomática, da medicina e da psicanálise é o que fomenta parte das justificativas e tensões teóricas. Para alguns autores, como Alexander, a medicina psicossomática seria um referencial para a compreensão das doenças nas quais observa-se algo no psiquismo não está organizado do modo como deveria. E isso leva a algum tipo de alteração corporal e à produção de ataques, como, por exemplo, o caso das doenças autoimunes. Ainda segundo Alexander, uma doença psicossomática é composta por emoções que foram reprimidas, levando à produção de sintomas. Ou seja, afetos que não puderam ser vividos e, por alguma razão, tiveram que ser sufocados, produzindo alterações na personalidade, no comportamento e no corpo do paciente. As alterações fisiológicas vividas no corpo seriam frutos do estado emocional, experimentado por cada paciente. Mas, para o aparecimento da doença psicossomática, segundo esse autor, faz-se necessário um conjunto de fatores, sendo eles um conflito específico, uma predisposição do corpo e um conflito atual. Os transtornos psicossomáticos seriam, portanto, o resultado de uma tensão crônica e uma inadequação, entre aspas, experimentadas pelo corpo. O Instituto de Psicossomática de Paris, IPSO, inaugurado em 1972, entende a doença psicossomática como resultado de uma ausência de elaboração dos recursos psíquicos de cada um, sendo, portanto, uma deficiência no que se refere ao plano emocional. Marty, Mouzin, Fan e Davy, a partir da escuta analítica, assinalaram que há, com este tipo de público, uma ausência de fantasia e uma prevalência nos pensamentos operatórios. Para estes autores, observam-se, portanto, restrições subjetivas e libidinais, ausência de
reação afetiva frente a situações traumáticas, bem como dificuldade em estabelecer vínculo ou transferência em um tratamento. Isso a grosso modo. Isto porque foram pacientes que não tiveram, de algum modo, suporte familiar ou que tiveram um suporte familiar um tanto particular. O evento traumático talvez tivesse ocorrido num momento muito precoce, em um instante da pré-linguagem, o que, sem dúvida, complica a elaboração e o entendimento das experiências emocionais vividas. Outras definições sobre a noção de psicossomática poderiam aqui ser melhor desenvolvidas, mas retomo a questão dos limites para assinalar que a minha prática também se dá num ambiente de fronteiras. Isto porque, há 10 anos, compõe o serviço do HC, no qual denominamos de Ambulatório de Transtornos Somatoformes, o SOMA, setor que recebe pacientes nos quais a questão do corpo ganha expressão pela via psíquica, ou seja, conflitos decorrentes desta ordem ou condição clínica pré-existentes são agravadas significativamente. Para a proposta terapêutica ofertada, o local conta com psiquiatras, neurologistas, residentes em psiquiatria, terapeuta corporal, psicólogos, psicanalistas. Somam-se esforços para a compreensão daqueles mal-estares que se apresentam por corpos paralisados, retorcidos, somatizados, etc. Assinalo aqui que os pacientes psicossomáticos, ainda que existentes no ambulatório, não são a maioria, o que reforça, ao meu ver, a distinção, a soma dos fatores a serem levados em consideração e a complexidade da construção de explicações hoje. Estudando transtornos somatoformes e as nomeações criadas pela psiquiatria, não necessariamente endossadas pela psicanálise e pela psicologia, eixo central da minha formação, busquei compreender o que eles significavam. E tentei também entender as similaridades, proximidades e afastamentos que essas definições de transtornos somatoformes mantinham com as afecções somáticas e a histeria no campo psicanalítico. A proposta decorreu de observações de casos e leituras realizadas em psiquiatria e em psicanálise. Devo sublinhar que as somatizações e conversões estão presentes na realidade clínica do soma. Assim, penso ser possível propor a seguinte questão: se o sofrimento corporal e psíquico estão muito presentes, em que difere a doença psicossomática dos transtornos somatoformes? Do ponto de vista médico, arrisco dizer que a resposta, por vezes, pode soar mais simples de ser explicitada. No primeiro caso, na psicossomática, a condição clínica do paciente, quando investigada, mostra a existência de lesão no corpo, tal como patologias que afetam a pele, o músculo, os sistemas respiratório, circulatório, urinário, imunológico, o estômago, o intestino, etc. Inclusive, claro, nesta categoria está as doenças autoimunes. Já no caso dos transtornos somatoformes, há uma produção de um sofrimento corporal também, mas que não pode ser verificado por exames laboratoriais. Assim, o diagnóstico, feito até o DSM-4, é feito por exclusão de outras patologias. Respondida a essas características do ponto de vista médico das distinções entre a psicossomática e os transtornos somatoformes, sem dúvida é pertinente passar à segunda parte da questão. Como podemos pensar o funcionamento psíquico dessas pessoas identificadas sob a categoria de afecções psicossomáticas e transtornos somatoformes? Ainda que as formas de funcionamento não sejam absolutamente estáticas e permanentes, algumas considerações podem ser feitas. É nesse raciocínio que quero propor aqui para vocês. Conforme assinalei, os pacientes psicossomáticos seriam aqueles com padrões de pensamentos predominantemente operatórios, e nos quais o trauma se inscreveu no período pré-verbal. Neste sentido, notam-se comportamentos e funcionamentos mais regredidos e simbióticos, inclusive no espaço terapêutico. No que tange aos pacientes com diagnóstico de transtornos somatoformes, fundamentalmente da minha prática, este não tem um tipo de funcionamento psíquico homogêneo, mas certamente nem todos são neuróticos, o que também não equivale a dizer que seriam pacientes psicóticos do ponto de vista psicanalítico.
Nota-se que são pessoas com dificuldade para narrar o sofrimento e com histórias desde cedo marcadas por episódios de violência física, psíquica e sexuais. Quando convocados a falarem, constatam-se nesses pacientes lacunas quanto às histórias de vida e dificuldades para recordar-se de eventos ou datas. No entanto, o mesmo não ocorre no que diz respeito à condição clínica, pois, nesse caso, tudo isso é apresentado com riqueza de detalhes sobre os sintomas. No soma, em meio às discussões clínicas, não é raro escutar algumas pessoas dizendo: "Este é histérico". É verdade, algumas vezes são de fato, mas não é o habitual do serviço. Após anos de experiência e leitura, sustento a complexidade dos pacientes e, para além do diagnóstico e da heterogeneidade, o que reúne no serviço não é a histeria, mas o reconhecimento de viverem em função de os sintomas corporais, pautando as rotinas de vida em função deles. Há também a presença de eventos traumáticos, ocorrido desde cedo na vida, mas, ao meu ver, impõe-se, sobretudo, aqui uma diferença, pois estes eventos teriam se dado, se assim se pode colocar, em um período tardio, quando comparado aos pacientes psicossomáticos, no qual a linguagem e o raciocínio verbal já estavam instaurados. Assim, o resultado de realidade traz um tipo de subjetividade bem diferente dos pacientes histéricos e que exige formas de cuidados diversas. Com isso, as interpretações mais abstratas na relação e no tratamento analítico com o paciente tendem a não serem frutíferas. Em geral, o trauma deu-se num instante precoce, e não houve quem fizesse a transcrição e o entendimento das relações de nomeação e afetos experimentados. É provável que, por existirem pessoas no serviço com as quais o trauma ocorreu um pouco mais tarde do que comparado aos pacientes psicossomáticos, as relações e vínculos pareçam um pouco mais sólidos e a apreensão menos concreta, ainda que não menos simples. Todas essas heterogeneidades levam o diagnóstico e os diálogos entre os profissionais a oscilarem e fazerem parecer que a histeria, os quadros psicossomáticos, os transtornos somatoformes e os sintomas somáticos possam todos equivaler à mesma forma de entendimento. O recurso à noção de trauma parece ser uma estratégia frutífera. O traumático, então, a reunião de eventos, promoveu obstáculos para o paciente traduzir e identificar o que se passou em um psiquismo para desencadear tais sofrimentos. Restaram um mal-estar e uma dificuldade em construir relatos e descrições menos filiados aos sofrimentos corporais. Na busca de compreensão de si, muitas vezes as pessoas não encontram ecos para escutar as suas dores porque os profissionais da saúde, em geral, nem sempre estão preparados para identificar tais necessidades. O resultado de tal processo é a propagação de encaminhamentos, afetos hostis gerados entre a equipe e os pacientes e a multiplicação de exames e procedimentos em função das diversas queixas proferidas. Quando ingressam no serviço, os pacientes estão bastante frustrados e indignados ao ouvirem que os seus sintomas têm origem de causa emocional, ou que pioram significativamente em decorrência disso. O mundo é percebido como insuficiente e não acolhedor. Com isso, o desamparo revivido fica evidente. Em linhas gerais, os pacientes que vêm os pacientes do soma vêm buscar algo para reestruturar o que de outrora estava minimamente ordenado. Isso porque, mesmo existindo problemáticas e questões precoces resultantes de fixações libidinais verificadas anos mais tarde, há um evento marcante desorganizador na vida desse paciente que traz ao sofrimento. Nem sempre tal fato é passível de ser explicitado plenamente pelo próprio sujeito, e ele mesmo pode não ser capaz de identificá-lo. Em seu relato, observa-se a marca de um antes e um depois da presença desse último sintoma que foi disruptivo. Por vezes, escuta-se dos pacientes falas como: "Estava tudo ótimo, até isso aparecer", ou "Não tive nenhum problema na infância ou quando jovem".
Talvez a dificuldade em localizar o evento ocorrido com cada paciente, inclusive para eles mesmos, ganhe menor entendimento nas palavras de Gorhardt. Cito, usamos nossa mente para falar do corpo. Usamos nosso corpo para expressar nossa mente. Corpo e mente mostram-se como num contínuo, difícil de saber onde começa um e termina o outro. Os pacientes psicossomáticos, e mesmo os mais afeiçoados aos sintomas corporais, muitas vezes podem ser entendidos, segundo de Jure, por pessoas perversas, pois, ao se depararem com a pulsão de morte, colocam o outro em uma posição delicada, de modo que os obrigam a encarar seus conflitos. Ou seja, fazem do outro um objeto. Em geral, tratam-se de sujeitos que estão em conflito com a sua identidade, e, nesse momento, a destrutividade recebe um registro importante. O que se supõe é que o trabalho analítico e psiquiátrico, pautado em tal compreensão, seja capaz de proporcionar relações que não remetam apenas às manifestações corporais ou às suposições perversas, como se eles fizessem isso propositalmente, mas há um interesse mais geral pela vida. Tendo em vista que eles não encontram condições de falar a respeito de suas experiências e do que foi difícil para si, o relato é perdido no decorrer do tempo. Existem significativas lacunas de memória que parecem impedir uma elaboração e uma narrativa que apontem a todo instante para o passado, como uma tentativa de transcrição de algo que possa ser nomeado e representado. Algo para o qual é preciso encontrar um lugar. É difícil localizar, nesses pacientes, planos que apontem para o futuro. A vinda destes pacientes que padecem corporalmente ao hospital parece ser um pedido de legitimidade e reconhecimento do problema e de sua dor, de expressão, configuração física, mas de origem, sobretudo, psíquica. Neste sentido, a atenção ao corpo na cena analítica é fundamental, tanto por serem indivíduos que exprimem e sobrevivem por meio deste, através de seus sintomas, mas também porque o corpo é o modo mais primitivo que o sujeito obtém e conhece para descobrir o mundo e se relacionar com o outro. Espera-se que as dores de sua história, de sua alma e de seu corpo ganhem espaço narrativo e que o próprio corpo não se restrinja apenas a um espaço depositário de angústias e descargas. Tanto no que se refere às doenças autoimunes que competem ao campo da medicina, quanto no que diz respeito aos transtornos somatoformes, que competem à psiquiatria, é possível recorrer à psicossomática e à psicanálise para modos de compreensão destes processos. Isso porque nessas duas condições, na psicossomática e na psicanálise, nos transtornos somatoformes e nas doenças autoimunes, há uma dimensão de sofrimento psíquico e corporal que sempre implica uma interrupção no processo de saúde, ou seja, em um processo de transformação e de adaptação a um novo momento. O adoecimento é um fato imprevisível que é vivido no corpo, para além do organismo, e exige um tipo de posicionamento do paciente, seja para a criação de diversos sentidos para aquela experiência, seja para uma situação de estranheza. Ao adoecer, o sujeito perde a ilusão da imortalidade. Ele se percebe frágil e finito. Isso exige uma ressignificação e um novo posicionamento diante da vida. Há uma distinção que se estabelece a partir daí. Uma nova narrativa tem que ser criada para aquele sujeito, que envolve distanciar-se ao máximo desta experiência ou de encontrar algum tipo de satisfação, entre aspas, que possa ser, de certa forma, revivida, como nos casos em que os elementos de compulsão à repetição e pulsão de morte estão presentes, mas que, por uma restrição do tempo, não serão aqui desenvolvidos. Estou terminando a minha fala. Segundo Duncker, o sofrimento psíquico possui uma condição que pode ser identificada em 3 eixos. O primeiro deles, a estrutura narrativa, ou seja, conta uma história de inclusão ou ausência do outro. Segundo eixo, é sempre transitivista, portanto contagioso. Quando se ouve falar de um tipo de sofrimento, de uma história de adoecimento,
há sempre uma terceira pessoa que vai se localizar a partir do que é contado, por identificação ou por negação, e por alegar que sofre mais ou menos do que esse que está relatando. E o terceiro eixo depende da condição do reconhecimento, como se inscreve em um modelo de ação do adoecimento, como o outro acredita que deva sofrer e se aprende cultural e familiarmente como se deve adoecer. Assim, concluo a minha intervenção repondo uma questão que me é cara. O que tratar quer dizer? O que quer dizer para psicanalistas que trabalhem com psicossomática, os transtornos somatoformes e as doenças autoimunes? Cuidado, paciência, potencialidades, nomeações e construções que requerem participação do analista e podem prolongar-se em recomeço, reconhecimentos e novas narrativas. E talvez nestes investimentos residam espaços nos quais as fronteiras e limites se diluam e as três áreas forçosamente se aproximem a despeito dos afastamentos impostos pelas diferentes nomeações e lutas de poder e ênfase no reconhecimento deste ou daquele aspecto. Obrigada. Bom, então, agora eu faço a segunda fala, depois da Juliana. Muito bem. Júlia, isso, muito bem apresentado. Obrigado por me anteceder. E eu queria começar dizendo, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, poder expor para vocês algumas ideias e experiências que a gente tem aí no campo do cuidado com doenças, entre elas a questão autoimune. E dizer assim que, quando eu estava pensando na minha participação, eu lembrei que, antes de me aposentar, desde o século passado, lá no Instituto da Criança, eu era o psicanalista de referência no serviço de psiquiatria e psicologia infantil do Instituto, de referência ao serviço de imunologia e nefrologia. Então, eu atendi muitas crianças que vinham com questões que eles encaminhavam, que estavam lá para tratar problemas de ordem imunológica. E era interessante assim, o quanto que os pediatras participavam do atendimento, né, e se implicavam nessas questões, do tipo assim, a criança que tinha uma alergia muito grave, que também apresentava uma fobia muito grave, eles sabiam que encaminhavam e que a gente tratava a fobia, a alergia diminuía. Então existia uma coisa assim, de um paralelismo entre aquilo que acontece no corpo e aquilo que acontece no psíquico, até porque estão totalmente integrados, né? As separações são arbitrárias. Então eu defendo essa ideia que, até para colocar uma questão, assim, diz, né, que o Freud, ele inicialmente assim, teve reticências em relação à aplicação da psicanálise no campo da medicina. Eu acho que, depois de algumas leituras, e atualmente que eu tenho lido e visto, eu não concordo mais com isso, porque, primeiro, tem duas coisas. Uma é que o Freud tinha uma visão, até hoje em dia tem trabalhos mostrando isso, uma visão assim, muito humana e muito social e muito implicado na saúde pública. Eles tinham ideia de criar um serviço de saúde pública, tipo os que a gente defende aqui no Brasil, e que a psicanálise pudesse estar sendo utilizadas e sendo um bem de produção de subjetividade, produção de humanidade e saúde para todos, né? E não era pelo exercício de psicanálise formal, dessa do divã, e deita aí e fala, não, eram outros dispositivos, os grupos Balentes, os matriciamentos, né, as reuniões. E uma das coisas que eu mais fiz na minha vida foi trabalhar como docente, né, supervisor e clínico, juntando as três tarefas numa coisa só, que era para dar capacitação, formação para todos os profissionais de uma equipe de saúde
e que eles tivessem participação nos cuidados da psicossomática, né? Então, tem o trabalho direto que a gente faz com o paciente que nos é encaminhado numa situação de transferência, e tem o trabalho indireto através dos grupos de profissionais, né, multiprofissionais, e a psicossomática é uma interdisciplina, uma transdisciplina. Hoje em dia não se separa mais ciências, não se separam mais disciplina, cada vez mais as disciplinas estão interrelacionadas, a gente vive no tempo da transdisciplinaridade. E estudar as doenças autoimunes sob o ponto de vista assim, da psicossomática e da psicanálise nada mais é do que respeitar o que é característica fundamental do ser humano, que nós somos psicossomáticos. Não tem doença que é psicossomática ou não. O fenômeno psicossomático está mais ou menos implicado num acontecimento de sofrimento somático no sujeito. Depende de cada caso, né? Então, eu vou ler também, para mim não perder o fio da meada aqui. O tema que eu escrevi foi: como a minha área de pertinência é ligada à psicanálise com crianças e adolescentes, então eu vou falar sobre imunidade e constituição psíquica. Haveria uma relação entre a constituição psíquica e a constituição do sistema imune? Então, as doenças autoimunes são aquelas em que ocorre a reação imunológica contra os constituintes naturais do organismo, levando a lesões localizadas ou sistêmicas. Resultam da interação de múltiplos fatores predisponentes, como já foi colocado pela Júlia, incluindo as relações entre agentes gatilhos, vírus, autoantígenos e estados do sistema de respostas ao estresse, incluindo o eixo hipotalâmico, hipofisário e adrenal, e o sistema nervoso autônomo, não é? E o sistema de hormônios, por exemplo, hormônios gonadais. É sabido que os estrógenos eles são estimuladores e os andrógenos são protetores da doença autoimune. Tanto que a doença autoimune ela é muito frequente nas mulheres. E a gravidez, onde diminui o estrógeno, aumenta a progesterona e a prolactina, ela diminuiria a possibilidade de autoimunidade, talvez para proteger o feto, para não rejeitar o feto, né? Outra coisa, fazem parte desse grupo doenças, muitas doenças, né? A artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmicos, a esclerose sistêmica progressiva, a polimiosite, dermatomiosite, a tiroidite autoimune, a miastenia grave, a doença de Sjögren, a colite ulcerativa, a esclerodermia, a doença de Crohn e outras, como vitiligo, alopécia, diabetes tipo 1, hepatites, glomerulonefrite, quer dizer, qualquer sistema, qualquer órgão, pele, hemácia, sangue, qualquer coisa pode ser objeto de um ataque autoimune. Ocorre um desequilíbrio no sistema de controle da imunidade, que passa a reagir de forma hiperativa contra o próprio corpo do indivíduo. Hoje já se sabe que o sistema imunológico, como todos os sistemas vivos, eles estão totalmente interligados, né? O sistema nervoso autônomo, o aparelho psíquico e o sistema imunológico, ele está todo interligado, não existe sistema que funciona separadamente um do outro, e que existe um equilíbrio, né? Engraçado, tem um equilíbrio psicossomático, qualquer um de nós pode, em determinado momento, ter um desequilíbrio psicossomático entre aquilo que é pulsão de vida e pulsão de morte, mas também existe um desequilíbrio entre a homeostase imunológica, de você não reagir contra si mesmo, mas ter o sistema imunológico preparado para reagir contra o que vem de fora, mas esse sistema pode voltar contra si mesmo. Existe a ideia de que, quando a gente nasce, os linfócitos que vão estar preparados para reagir e reconhecem o nosso self como estranho, eles são totalmente destruídos, porque a quantidade de antígeno é muito grande, então eles são destruídos. E vai se formando, então, clones de células mais preparadas para reagir contra o estranho. Mas que todo mundo, se você fizer um exame, é detectável autoanticorpos. Então, o fenômeno da autoimunidade, ele faz parte da fisiologia, e que existe um sistema que inibe a autoimunidade. Ela pode ser
desinibida, né? Vamos dizer assim, e dependendo, assim como tem um equilíbrio entre pulsão de vida e pulsão de morte, o equilíbrio imunológico também pode deslocar e se tornar auto-reagente e não hetero-reagente. A constituição do sistema imunológico, os linfócitos que reagem contra o próprio organismo são então eliminados por uma poda imunológica, mas alguns ainda persistem e podem ser ativados. O sistema imunológico está em intensa relação com o sistema nervoso central, o sistema autônomo, com o sistema endócrino. A reação de estresse implica em alterações de resposta imune. No organismo, tudo está interligado. É clássico trabalhos que relacionam depressão e imunidade. Isso é muito clássico. Aspectos psíquicos de doenças autoimunes também são amplamente estudados. O lúpus eritematoso disseminado é considerado uma doença multifatorial e em que um dos desencadeantes psicossociais são bem conhecidos. Isso nos livros de medicina. Está lá, né? A doença, o lúpus eritematoso disseminado, tem como um determinante os aspectos psicossociais. Né? Vamos entender o que entende por isso. Agora, o lúpus, os autoanticorpos atacam hemácias, leucócitos, plaqueta, DNA, neurônios e sintomas psíquicos implicam. É uma complexidade. Efeitos relacionados a lesões do sistema nervoso central pelo anticorpo. O cara pode ter um quadro psiquiátrico na vigência de um lúpus e ele tem uma reação de anticorpo contra o cérebro, né? Efeitos relacionados às situações clínicas da doença, como foi bem colocado pela Júlia. O fato de você estar doente já se caracteriza como um momento de grande alteração subjetiva, de grande sofrimento psíquico e de grande mudança. A gente é um, depois fica doente é outro, né? E efeitos iatrogênicos da medicação, e também implica, então, a constituição psíquica pré e pós o acontecimento da doença. Nos textos sobre psicossomática, encontramos uma vasta experiência de estudos clínicos nos moldes da psicossomática médica, assim eu vou chamar, que estudam características da personalidade de grupos heterogêneos de doenças e relacionam com eventos estressores da vida. É muito claro essa história de que o sujeito viveu uma perda, viveu um luto, viveu uma situação traumática e o lúpus ou o diabetes ou o vitiligo apareceu logo depois. Temos muitos trabalhos que apontam para uma abordagem matricial, integral, compondo um fazer de saúde mais amplo e humanizado. Isso faz parte de um trabalho em saúde mais potente. Já em 1959, Sperling, que foi um dos estudiosos da lúpus e da artrite reumatoide na infância, ele fala uma afirmação íntegra. O lúpus é o equivalente somático de uma desorganização mais ampla que exclui uma depressão psicótica. Ele chamava de paralelismo psicofísico. Quanto mais grave a doença no corpo, mais grave seria o problema psíquico. Júlio de Mello Filho afirma que os pacientes graves com doenças autoimunes melhoram quando encontram um clínico sensível e treinado em conceitos psicanalíticos e que passam a desempenhar o papel de uma mãe suficientemente boa, promovendo a integração psicossomática falha nesses pacientes, como já foi mostrado pela Júlia. A gente vai afirmar isso aí. O cuidado com o real do corpo e do organismo médico, ele mede, ele pesa, ele deita, ele toca, ele dá remédio, ele age no real de corpo, simulam os cuidados maternos. E que esse tipo de cuidado é muito importante para sujeitos muito regredidos, muito poucos capazes de expressar os seus sentimentos e de repente, simular no real do cuidado uma situação que recupera uma falha muito primária que tem a ver com os inícios da vida. Então, a psicossomática psicanalítica é um trabalho específico. Agora, pensando na psicossomática psicanalítica, eu acho que a Cris vai me ajudar nisso, a Júlia também já falou, tem um trabalho específico nessas doenças para identificar quais as falhas e características do sujeito doente que tem relação com o desencadear e a evolução da patologia, através do estabelecimento de uma relação transferencial com as mudanças no setting e nos manejos necessários para a complexa e difícil experiência analítica. A psicanálise é uma só, mas nos contextos onde existem os pacientes somatizadores, primeiro você tem um grande campo de atuação indireta através dos grupos Balint, através do trabalho com
os médicos e outros profissionais de saúde, na medida em que eles trabalhar a relação deles com o paciente e também o trabalho direto do médico, ou do psicanalista, no caso aqui. Certo? Para isso, são necessários, em primeiro lugar, trabalhar com o conceito de que os fenômenos psicossomáticos não estamos diante de um aparelho psíquico bem constituído, com possibilidades de defesas neuróticas pelas vias mais mentalizadas. O paciente neurótico que gosta de deitar no divã e fala de sua vida, esse paciente, às vezes, ele até está protegido de um fenômeno psicossomático. O paciente somatizador, ele vai buscar o cuidado com o corpo, como forma de expressar o seu sofrimento. Como falou a Júlia, ele não fala. Ele tem como uma espécie de dissociação entre o que acontece no corpo e o que acontece no seu mundo psíquico. Estamos, então, diante de falhas na constituição de ordem das dissociações, da não integração, falhas nos processos de simbolização e do estabelecimento da alteridade. Para além dos conflitos ligados à sexualidade infantil, característicos das neuroses, temos que estar preparados e treinados para o manejo de grandes falhas nos processos de constituição psíquica, os quais demandam uma função materna e uma metáfora paterna, na análise mais do que as interpretações do retorno do recalcado, do Édipo ao Narciso. Estamos muito mais falando no tempo da constituição do narcisismo primário, da libidinização e da integração psicossomática do corpo no momento da infância, do que com o retorno do recalcado após a passagem pelo Édipo. Essa metáfora de que o fenômeno psicossomático ele representaria, ou ele simularia a situação do bebê que não fala e que precisa de alguém que fale e mostre por ele o que está acontecendo com ele, é o que acontece com o doente, porque é como se ficassem áreas de nosso funcionamento psíquico que ainda estão num registro muito primário. Então, para poder falar aqui, eu vou destacar, então, um trabalho de uma colega, a Denise Moreira, resultado do atendimento de pacientes com lúpus no atendimento e pesquisa, no projeto de atendimento e pesquisa em psicossomática, que é o desdobramento clínico do curso de psicossomática do Instituto Sede Sapiense. Então, é um grupo de pessoas, a Cristina faz parte desse grupo, e que fazem os atendimentos. Denise levanta algumas hipóteses a partir do trabalho psicanalítico com algumas pacientes portadoras de lúpus. Eu acho que é um trabalho de pesquisa, que foi publicado no livro, tem vários casos, também tem outros casos publicados, em que existe essa possibilidade de um psicanalista conseguir estabelecer uma relação transferencial difícil, dura, sofrida, com pacientes muito adoecidos e que essas terapias duraram anos e que serviram de objeto de trabalho e de pesquisa para nossa esclarecer, jogar luz aí nessas questões tão caras. Então ela vai colocar de cara assim, existiria uma relação entre falhas no processo de diferenciação psíquica e falhas na diferenciação imunológica? Quer dizer, a gente sabe que o bebê, conforme ele vai se constituindo, ele ainda não tem um eu constituído, ele ainda não tem um self constituído, eu vou falar um pouco melhor disso aí, mas que vai entrar numa relação um pouco mais tarde entre o eu e o outro, quando começa a haver uma alteridade, né? Então a gente vai falar de uma outra vertente da psicanálise que não fala tanto do retorno, do recalcado, do complexo de Édipo, das vivências da sexualidade infantil, mas esse sofrimento que existe no encontro com o outro, com o diferente, com o estranho, com o não-eu. Esse estabelecimento dessa diferença, ou não estabelecimento dessa diferença, teria alguma influência nesse processo também que o sistema imunológico identifica o eu do outro? Do ponto de vista imunológico. Segundo, a violência na relação mãe-bebê estaria relacionada ao desenvolvimento de doenças autoimunes? E terceiro, por que existe uma prevalência das doenças autoimúnicas em mulheres? Vamos tomar momentos da constituição psíquica para orientar o trabalho com pacientes somatizadores graves. O primeiro momento da constituição psíquica
É um momento que a gente chama do eixo pulsional, que implica na instalação do circuito pulsional, ou na sedução generalizada, ou ainda na libidização do corpo infantil, na passagem do instinto à pulsão. É no momento em que o corpo do bebê, o organismo, entra em contato com a imagem e com a palavra, e disso vai se constituir um aparelho psíquico, e disso se estabelece um corpo. Porque existe uma diferença entre corpo, organismo e sujeito. Corpo é onde a medicina trabalha, são os nossos rins funcionando, as nossas células. Isso é organismo. O corpo já é isso que a gente anda na rua, dança, põe roupa, goza com ele, se diverte, faz esporte. E sujeito é esse que está falando aqui, né? A passagem do instinto de pulsão, o momento de integração e personalização do organismo em corpo erógeno. Neste momento, a mãe é uma protagonista fundamental. Nomeia o grito, o apelo e supõe um sujeito num bebê. E o bebê investe o objeto mãe antes de percebê-lo. Então, existe uma identificação, um mutualismo, um transitivismo entre o sujeito imaturo e esse outro cuidador. Então, existe uma identificação de funcionamentos. A imagem do corpo é integrada em contato com o corpo materno e a imagem do rosto materno. É o outro que nomeia quem você é, que diz como você está e nomeia as suas demandas e os seus sofrimentos, num primeiro momento. Mas depois entra em cena a própria imagem do bebê no espelho e a sua importância na constituição do ego. O bebê majestático, pensado por Freud, no texto sobre o narcisismo, fala do narcisismo robusto, onipotente, que vai ser matriz para a segunda tópica. O conceito de imagem consciente do corpo, de doutor, ela integra id, superego e ego. É o que está na base do nosso aparelho psíquico, é a imagem consciente de corpo. Então, você tem o corpo organismo, você tem o corpo fisiológico, depois você tem um corpo imagem e depois tem o corpo psíquico. Essa montagem, essa estrutura desse sistema, essa arquitetura psicanalítica, ela tem a ver com a imunidade. O bebê, por não possuir ainda um aparelho psíquico, ou por possuir um psiquismo embrionário, não pode integrar psiquicamente os estados de tensão e seria muito vulnerável ao mesmo. Mas essa vulnerabilidade não ocorre simplesmente porque a mãe, ou quem exerce essa função, funciona como uma prótese psíquica. Então, nós vivemos, num primeiro momento, à custa de uma prótese psíquica. Assim, a criança expressa no corpo o espelhamento com o outro, e as somatizações podem ser mortais, por mutualismo e por não integração. O psicodinamismo da mãe e dos cuidadores são centrais. Nesse caso, as alterações das formas de cuidado geram problemas bastante graves. A imagem do corpo, então, é constituída no laço com o outro, mas a alteridade ainda não se manifesta. Quando submetida a muitas modalidades de cuidados, principalmente quando são deliberadamente diferentes, podem acontecer as crises de broncoespasmo. Uma das pesquisas, eu vou citar então a primeira pesquisa que relacionou não a autoimunidade, mas a alergia e o aparecimento de broncoespasmo em bebês, eram quando bebês muito pequenos ainda, eles eram submetidos a uma dupla ou tripla maternagem, mas não assim, bebê que vai em creche, tudo bem, né? Mas não que essa dupla e tripla maternagem, ela em si tivesse problema, mas que ela tivesse em conflito. Ela em conflito. Você tem um bebê que ele durante o dia fica com a sogra e à noite fica com a mãe, mas tem uma rivalidade, cada uma quer ser a mãe melhor do bebê. Isso coloca, ao invés de todas estar olhando o bebê único e cuidando. Então você coloca uma dificuldade e um estresse para esse bebê que precocemente é obrigado a manipular duas espécies de maternagem. Esse bebê somatiza, e geralmente é pela via da alergia. O segundo momento, então, essa é uma coisa da primeira. O segundo momento é o da separação. Então, esse momento simbiótico, e que você é o outro, tá certo? Você precisa sair daí, né? Senão você não é sujeito. O segundo momento é a separação, que ele é muito importante. A ausência vai ser percebida e simbolizada. Sem a ausência, sem a falta, não tem palavra, não tem simbolismo. Estamos no eixo simbólico, então.
O jogo com os objetos simboliza a ausência. A mãe representando o outro, é o real que vai e vem, é o tempo da melancolia. É o tempo em que se toma contato com a solidão, com o desamparo, com o vazio do cuidado do outro. É também o primeiro momento do sadomasoquismo primário, onde os bebês ficam absolutamente irados, porque o outro não se submete aos seus desejos ou às suas demandas, que a frustração pela ausência do outro determina. O brincar e as palavras vão preencher esse vazio e essa ausência, como um bisturi clivando corpos fusionados, mas instituindo uma primeira clivagem da estrutura psíquica e um primeiro sinal de sujeito. Conceito de castrações simboligênicas, e doutor aponta para esse processo. Angústia, frente à ausência e aos estranhos, é o primeiro sinal da existência de um aparelho psíquico e de um eu. O bebê ou a criança recusa e evita os estranhos, controlando para quem olha, com quem comem e o que come. Sorri agora só para os conhecidos, dando evidentes sinais de um sujeito no comando. Quando a mãe é super presente e impede a vivência do estranho e a vivência da fobia primária, que é o bebê manifestar medo pelo estranho, e ela está ausente, quem vai expressar o estranhamento é o corpo, ou o sistema imunológico, através de alergias. Então, foi uma outra constatação do trabalho que liga a constituição psíquica com os fenômenos psicossomáticos, né? Os bebês que, ao passar pelo 8, 9 meses, ele não estranha, ele lida com todo mundo como se fosse conhecido, ele não consegue diferenciar entre um conhecido e outro. Esse estranhamento que deveria existir, porque ele é um sujeito e o outro é diferente, ele acaba indo no corpo. Então, quando é super presente, impede a vivência do estranho e a homofobia primária, e ela está ausente. Quem vai expressar o estranhamento é o corpo e o sistema imunológico através das alergias. E aqui a gente vê um fenômeno super interessante, que o aparecimento de uma fobia, ela é boa, porque ela cria uma forma psíquica de expressar o estranhamento, e não uma forma somática de expressar o estranhamento. Esse corpo estranho em si... Agora, quando a relação com a mãe é violenta, e a mãe é o estranho familiar, vai impedir a construção de uma imagem de corpo própria. Esse corpo estranho em si, recusado, vazio, como um quadro sem figura, só moldura, pode ser agredido imunologicamente. E a experiência clínica de muitos psicanalistas com pacientes com doenças autoimunes chama atenção o quanto que eles não têm a noção do próprio corpo, eles não têm a ideia de quem são eles. Eles olham para uma fotografia deles, agora eles levam um susto. Precisa alguém dizer, não, é você, olha, é que está meio de perfil, você não percebeu. É como se eles tivessem que reviver a cada momento o estadio do espelho, né? A criança na frente do espelho e a mãe olha e diz, é você, lindo, bacana, né? Que aí libidiniza e identifica, né? Isso falha. É como se a gente tivesse diante de dois contos muito interessantes que eu aconselho vocês lerem, que é o conto do Machado de Assis, do Alferes, né? E também o conto do Guimarães Rosa, do Espelho. O conto do Alferes é um cara que ele tinha alguma dificuldade de subjetivação, provavelmente, né? E dizem que o Machado de Assis, antes mesmo do Winnicott, já lançou a ideia de transicionalidade, né? Então, que aí o Alferes, assim, ele recebe um título de alferes, né, e a farda, e todo mundo começa a tratar ele como alferes. Então ele tem uma despersonalização. Eu não sou mais eu sou o alferes, né? Aí ele vai para uma fazenda e fica sozinho, e ele começa a ter um surto psicótico. Ele fica maluco, ele fica louco, né? E a única maneira que ele se integra e volta a se sentir de novo uma pessoa inteira era vestindo a farda de alferes e indo na frente do espelho. Então, assim, o uniforme e o espelho, a imagem, integrava ele, né? Então, esse processo de despersonalização é vivido como um momento psicótico. Será que essa psicose também se expressa no somático, ou quando não pode se expressar no psíquico, ela vai no somático e gira problemas somáticos? Ou então, no caso do Guimarães, é um caso mais assim, em que o sujeito ele entra num banheiro, né?
e ele se dá de cara com aqueles espelhos mal feitos, era um espelho que estava meio errado, e a imagem de corpo dele fica distorcida, e a partir daquele momento ele tem um processo de desidentificação, quem sou eu? E ele começa a olhar em todos os espelhos, e o que estava na imagem do espelho, ele entra também num processo de desorganização subjetiva por essa questão do espelho. E aí o estranhamento é gerador de angústia e agressividade, que desencadeiam sintomas nas vertentes somáticas, agressivas, violentas, rupturas com o real. Diante do estranho e da instabilidade narcísica, ocorrem as alucinações, as somatizações e ainda a passagem ao ato. Uma maneira muito clara de dizer isso é uma coisa que está muito clara no nosso momento. Os sujeitos muito narcisicamente acometidos e que têm dificuldade de lidar com o diferente e que se expressam de maneira violenta contra o diferente, contra a diferença, na xenofobia, no feminicídio, no terrorismo, guardado relações com esse momento, de não conseguir viver diante do diferente. O diferente me desencadeia um processo de violência contra o diferente. Agora, imagine quando a própria imagem é estranha, né? Por um processo onde a mãe é intrusiva, e cria uma imagem de corpo distorcida, ou existe violência com a criança, então a imagem ela é desintegrada e não integrada, então é como se o estranho tivesse dentro de mim, eu ataco dentro de mim um falso self, né? E o terceiro momento da subjetivação é o Édipo propriamente dito. O protagonista agora é o pai, o não do pai, o nome do pai, né? O amor do pai, que faz com que a criança saia dessa prisão narcísica. Então, a constituição de um aparelho psíquico robusto, com grandes possibilidades de repertoriar as defesas e com várias modalidades de gozo, com maior potência para barrar as somatizações, tem como fonte criadora o narcisismo primário, marcado pela subversão libidinal, pela sedução generalizada, com uma boa integração, uma personalização, indo aí no caminho de Winnicott, Lacan e Doutor e todo mundo aqui, e ela, assim, esse narcisismo primário ele funciona como uma vitamina contra a depressão e as somatizações. E vem da função materna, mas o ego ideal majestático, tirânico, inflexível, agressivo, é vulnerável para entrar em ruínas e precisa ser castrado pela função paterna. O ego ideal é herdeiro do narcisismo primário. E o ideal de ego é herdeiro do complexo de Édipo. E a falha nessa castração está na origem de somatizações, entre elas as doenças autoimunes. Os fatores desencadeantes, então, das doenças autoimunes na vida posterior do momento da constituição podem estar ligados a 3 elementos. Experiências de estranhamento. O sujeito teve essas histórias de não identificação, uma relação muito ruim, com falhas enormes nos primeiros anos de vida, mas ele fica ali estabilizado, vai. De repente ele faz uma viagem e vai para o estrangeiro. Lá desencadeia uma reação autoimune. Ou então ele vive rupturas de relações simbióticas, porque a relação com a mãe intrusiva e agressiva, ela não só ela é intrusiva e agressiva, como ela também é simbiótica, ela é dominadora. Né? Como o caso de uma menina que foi estudada, assim, que a menina tinha que ser o que a mãe queria. Se fosse diferente, não é minha filha. Né? Tem que ser aquilo que eu quero. Então, é como se o self dessa criança fosse totalmente sequestrado pelo outro. E por que relacionadas à feminilidade? A hipótese que a Denise faz, aí eu não vou me estender, porque acho que eu já estou passando aqui do meu tempo, é que toda vez que entra em processos de identificação com alguma coisa do feminino, na puberdade, na gravidez e no casamento, e que encontra com essa mãe morta interior, existe um novo ataque do fenômeno psicossomático. Os fatores desencadeantes. Então, eu queria dizer assim, desencadeantes, as doenças autoimunes na vida posterior são são 3 momentos: experiência de estranhamento, rupturas de relações simbióticas, e questões relacionadas à feminilidade. A mãe morta, de Grimm, leva a uma deficiência imunológica e morte por infecção do bebê. A mãe superpresente e excessivamente libidinizadora leva às alergias, mas a mãe intrusiva, agressiva, que deixa o bebê abandonado à violência pulsional primária, que falha na subversão libidinal e da identificação de um self, ou ainda que imponha uma alienação tirânica, estruturando um ego ideal sem saída para o ideal de ego, e que agride quando o ego ideal de ego não corresponde à sua demanda de domínio narcísico, leva à doença autoimune. Finalizando,
Para não dizer que não falei dos pais, apresento uma vinheta de um caso clínico que ficou em terapia comigo durante 5 anos. Paciente masculino, 40 anos, tinha vitiligo, alopécia, glomerulonefrite, hepatite crônica, azospermia, tudo por reações autoimunes. Estudioso, dedicadíssimo ao trabalho, nas primeiras sessões não se deitava e só falava do trabalho e de seus hobbies. Músico e colecionador de miniaturas, alexitímico e operatório. Não existia nenhuma vida emocional. As sessões como boletim de ocorrência da semana anterior. Super dedicado aos cuidados da mãe, o que fazia com grande crítica ao irmão e ao pai, que deixavam tudo com ele. Gerava muita crítica e ciúmes da esposa. No segundo momento da terapia, aparecem em seus relatos grandes dificuldades com seus superiores hierárquicos no trabalho, e sentia-se incompetente e sem possibilidades de crescimento. Era necessário que dissesse para ele, não, você é capaz, você tem capaz. E ele era reconhecido a partir daquilo que se falava. Havia uma inveja e uma intolerância com os superiores. Sentia-se perseguido e nos encontros com essas pessoas era tomado de uma reação fóbica. Emergiam sinais de uma diferenciação e uma angústia decorrente. O aparecimento da fobia eu considerei, num paciente psicossomático, como um bom sinal, né? E desses relatos emerge, então, uma rivalidade mais intensa com o pai, homem mais simples, que nunca apoiou ou compartilhou suas decisões profissionais. Emergem, então, sonhos e relatos de uma grande rivalidade edípica, sonhos primários de parricídio, relatados com grande ansiedade e culpa. Durante os anos em que o trabalho psicoterapêutico se realizou, suas crises autoimunes foram se espaçando e chegou a ficar longos períodos sem crises. Na ausência da imagem, da ausência de imagem sobre si mesmo, para uma fobia diante do diferente e a possibilidade de colocar em palavras os violentos impulsos parricidas inconscientes. Teria, então, a imunidade, seu equilíbrio entre self e não self, relação com os processos da constituição da imagem consciente do corpo? É isso. Bom, boa noite. Está funcionando? Bom, também quero agradecer o convite e falar que é uma alegria estar com a Júlia e com o Wagner, né? Acho que, como a Júlia já contou, a gente tem uma história aí de longos anos, né? Também fui aluna do Wagner lá no século passado, mas fui, né? E a gente continua trabalhando junto e se encontrando, e a Júlia também a gente sempre se encontra por aí, né? Bom, acho que eu vou trazer problemas para cá. Que ótimo. Porque eu vou trazer na verdade, eu vou focar a discussão na clínica, né? Num caso específico, que é um caso que me traz muitas questões, que me causa, né? Acho que não é à toa que eu já trouxe ele aqui no CEP, nos seminários clínicos, pode ser que alguém já tenha ouvido, que é um caso de diabetes tipo 1, né? Uma doença autoimune, né? Acho que a diabetes não é muito falada, né, como doença autoimune, assim, é estranho, mas ela é, né? A tipo 1, né? Então, é um caso que eu atendo no hospital que eu trabalho, né? Acho que faltou na apresentação dizer que eu trabalho no hospital de alta complexidade e que hoje em dia é especializado em transplantes. Mas, na verdade, essa moça ficou lá sem ser mais, sem se encaixar mais no que o hospital trata, mas acabou ficando comigo, porque justamente pela dificuldade de manejar isso, pela dificuldade de encaminhá-la para outros locais, né? Então, vou contar um pouquinho aí, vou recorrer ao Freud para me ajudar, e porque eu escolho sempre esse caso porque ele me intriga pela confluência de muitos sintomas neuróticos, né? Aí que apareceram na infância, que a acompanham, e essa diabetes que apareceu na adolescência, né? Então, fica o tempo todo essa confluência dos sintomas. Eu acho até, Júlia, que naquele evento eu já apresentei ela na USP. Quer dizer, olha o tempo que eu estou pensando nesse caso, né? Acho que estava no comecinho, eu acho, não tenho certeza. Mas Bom, então ela tem uma paciente que está na faixa dos 30 e poucos anos, e ela tem diabetes tipo 1 desde a adolescência, né? Então, só para falar rapidamente, então, a diabetes tipo 1 é uma síndrome, né, que apresenta um quadro, aí, segundo o Drauzio Varela, né, que eu peguei uma definição rápida, é uma síndrome que apresenta um quadro etiológico e clínico heterogêneo, sendo definido como doença crônica, né,
predominantemente autoimune de forte determinante genético e longo período prodrômico. Aí ele explica um monte de reações celulares, de ataques no interior das células, até chegar no ponto do pâncreas não produzir, né, mais a insulina e precisar da insulina externa, né. Então, quer dizer, é um verdadeiro ataque mesmo, que eu entendi começa, né, no período anterior até ter essa falência mesmo do pâncreas, né. Ou seja, né, é um processo de destruição que ocorre no interior do organismo. E eu também vou ler. Então, eu acredito que sempre será intrigante, né, a gente pensar nesses processos de destruição presentes nas doenças autoimunes em geral, sendo que os ataques se dão em diferentes órgãos e sistemas, a depender do tipo de doença. O intrigante é pensar que o sistema imune, que existe justamente para a defesa, se volta contra o próprio organismo, né, na forma de ataques. Grosso modo, ataca o familiar como se fosse estranho. Nesse ponto, temos muito que conjecturar em termos psicanalíticos, mas sempre com cuidado, né, de não cairmos na tentação de darmos sentidos aos sintomas orgânicos, sendo que os mesmos são complexos e determinados por vários fatores, tanto biológicos quanto ambientais. O caso escolhido então traz muitas questões, como eu já falei, né, principalmente por essa quantidade de sintomas neuróticos e a doença orgânica. Aí eu vou retomar um pouquinho a diferença que o Freud estabelece entre as neuroses atuais e as neuroses de transferência, né? Então, neuroses atuais são, ele falou, a neurastenia, a hipocondria, a neurose de angústia, né? E as neuroses de transferência, fobia, neurose obsessiva, histeria. Então, eu vou destacar uma conferência que chama o Estado Neurótico Comum, de 1917, na qual o Freud afirma que, quando há uma predisposição para uma psiconeurose, uma modificação somática patológica põe em marcha a atividade de formação do sintoma. Então, quer dizer, se aparece ali um sintoma orgânico, esse sintoma orgânico vai ser usado já por uma predisposição para a neurose, né? Então, tem como se fosse um aproveitamento aí desse momento, né? Então, nas palavras do Freud, essa atividade prontamente transforma o sintoma, que lhe foi apresentado pela realidade, quer dizer, um sintoma no corpo, ali, em representante de todas as fantasias inconscientes que estavam aguardando a ocasião de lançar mão de algum meio de expressão. Então, a gente vai ver ao longo do percurso do caso, né, que teve uma intensificação dos sintomas neuróticos após o surgimento da diabetes, né? Justamente teve uma piora na neurose. E é importante também acrescentar que, nessa conferência, né, os sintomas neuroses atuais aparecem como aqueles aos quais não se atribui nenhum sentido devido à sua característica somática. Freud acrescenta que, nessas neuroses, né, as atuais, pela característica dos seus sintomas, é possível identificar uma semelhança com o que se observa em situações onde ocorre uma intoxicação por algum agente externo, né? Então, ele fala que nessas neuroses tem um agente, na verdade, tem um agente interno, que é como se fossem as toxinas produzidas pelo próprio metabolismo da pessoa. Aí achei interessante fazer um paralelo, né, com o que acontece nessas doenças. Então, segundo Freud, em vista dessas analogias, penso que não podemos evitar considerarmos as neuroses resultado de distúrbios no metabolismo sexual, seja porque as condições internas e até mesmo as condições psíquicas limitam o emprego adequado das substâncias. Considero, então, esse trecho bem importante para entender essa história da diabetes, né? Ele está falando desse jogo mesmo, né? O Freud também, ao citar as neuroses atuais, ele afirma que as mesmas podem estar mescladas umas com as outras, entre si, e também com algum outro distúrbio psiconeurótico, né? E ainda prossegue dizendo que, a respeito das relações entre os tipos de neuroses, a neurose atual pode ser um primeiro estágio antes que se estabeleça uma psiconeurose. Quer dizer, pode anteceder. Então, eu estou insistindo na neurose atual porque é um modelo que a gente usa bastante na psicossomática, né? Porque é considerada... na verdade, a neurose de angústia, por exemplo, que é uma descarga direta no corpo, né? Que o Freud falou lá atrás, lá no comecinho, e continua sendo um modelo para a psicossomática, né? Então, ela é sempre importante quando a gente fala das doenças. Então, aí, nessa conferência também, ele aponta então, para a relação existente entre a neurose de angústia e a histeria de angústia, que é a fobia, né? E é justamente o que eu vou falar do caso
porque essa paciente tem uma fobia bem importante. Então, o Freud traz a perspectiva de que, na formação dos sintomas, poderá haver esta mescla, né, já citada, e, portanto, o que ele considera como neuroses mistas, né? Ele usa essa expressão. Bom, então, para ilustrar, né, com a paciente, vou chamá-la de Márcia, né, eu mudei alguns dados, logicamente. Então, ela teve o diagnóstico quando ela tinha aproximadamente 20 anos, mas ela acredita que já estava doente fazia um tempo. Assim. Hoje em dia, na faixa dos 30 e poucos anos, ainda tem muita dificuldade de lidar com este adoecimento. Ela foi encaminhada, então, faz aproximadamente uns 8 anos, pela endocrinologia. Né? E, no motivo do encaminhamento, já tinha dificuldade de adesão ao tratamento. Né? Ela diz, literalmente, até hoje, que não aceita ter que depender da insulina. Né? O problema é a injeção, é a aplicação. Né? Márcia já sofria de uma inibição no contato social desde a infância, o que hoje em dia se caracteriza realmente por uma importante fobia. Não consegue estabelecer relações interpessoais, a não ser com a família, especialmente com o pai e a mãe. Tem dificuldades de interação até com as irmãs e com os sobrinhos. Estranha o que é familiar. Esta é uma das suas grandes dificuldades. Embora esteja há muitos anos em tratamento, reitera que sempre que chega para a sessão está trêmula, né, comigo, né? Trêmula, nervosa, como se fosse a primeira vez. Fala literalmente que quando conhece alguém pela primeira vez é mais fácil do que quando aquela pessoa já a conhece. Aí a dificuldade aumenta, pois já sabe como ela é estranha. Então, vou trazer esse significado de estranho, porque aparece muito. Assim. De novo, aparece a questão, né, do estranho, de se sentir alguém muito diferente de todas as outras pessoas. E aí, a Denise até fala bastante do texto, acho que um pouquinho do texto do Freud nesse livro, né, O Estranho. Né? E até é interessante que o Freud define o estranho, né, como aquela categoria do assustador que remete ao que é conhecido, de velho e a muito familiar. Então, ele vai falar dessas contradições, mas é um texto interessante, mas que eu não vou me alongar aqui. Né? Bom, a Márcia é magra e usa roupas largas. Só usa saias desde a infância, mas não devido a motivos religiosos. Ela é católica, não tem motivo para saia. Tem no pescoço um crucifixo de madeira e a imagem de sacrifício, como Cristo, na cruz, será importante também durante o relato do caso. A estranheza em relação a essa imagem corporal é assunto frequente. Grande dificuldade parece ser mostrar-se com um corpo com formas femininas, quer dizer, ela se esconde mesmo. Assim como não aceita diabetes, também teve por muito tempo dificuldade de admitir que é uma pessoa adulta. Hoje em dia, apesar de ainda esperar que os pais a amparem em muitas situações, tem demonstrado alguns movimentos de maior autonomia. Ao longo do tempo, descreveu seu histórico de sintomas, que inclui alguns rituais que eu nomeio como rituais de sacrifício. Então, ela apresenta, além da importante fobia, pensamentos e rituais obsessivos que incluem maneiras específicas, por exemplo, de tocar um crucifixo, de novo crucifixo, em sua casa e também de fazer orações. Sente muita culpa se não realizar esses atos. A diabetes, desde o seu início, entrou, né, como parte desses rituais, na medida em que ela inventou uma maneira peculiar de usar a insulina, né, de se alimentar. Permanecia muitas horas sem comer, somente para não ter que tomar insulina. Né? Então, tinha um sacrifício aí do jejum. Então, nessa época, viu que dá para entender até como uma certa passagem ao ato. Né? Ela brincava com isso, ela chegava à beira da morte mesmo, assim, né, ou fenômenos de hipoglicemia, ou, às vezes, de comer a mais não tinha tanto, mas de baixar muito, sim. Né? Ou de aplicar errado, teve várias fases, mas de aplicar um pouquinho mais também, mas para tomar só uma vez ao dia. Né? Então, atuações que aconteceram mais no começo do tratamento. Bom, então ela burlava as regras e se colocava em risco. Além da destruição no interior do organismo, né, já própria então, da doença, tínhamos também um movimento destrutivo provocado pela forma que ela tratava o problema. Então, o sacrifício de um corpo, parece que é principalmente aí nesse campo, né, do sacrifício do próprio corpo, que essa parece uma menina inibida, religiosa, fazia as contravenções. Né, era aí que ela fazia alguma coisa errada. Assim. Demonstrava pouco ou nenhuma percepção do corpo como próprio. Ele parecia o receptáculo de todas as mazelas da vida, assim, algo que só ia receber.
Há uma recusa do corpo enquanto sexuado, né? Recusa o fato de ter se tornado uma mulher adulta. Fala da primeira menstruação como algo que também não aceitou, inclusive quando descobriu que poderia ficar sem menstruar, se não comesse, né? Que um médico falou isso, aí começou a não querer se alimentar mesmo, né? Esse tipo de relação com o próprio corpo guarda semelhanças, né, com fenômenos observados nos transtornos alimentares, principalmente a anorexia. Mas em Márcia, né, então não tem essa busca por um ideal, aparentemente, né, de corpo magro, mas tem questões importantes em relação à oralidade, né? E como a oralidade nos remete às primeiras formas de relação com o outro, penso em quão primitiva parece ser a relação da Márcia com os objetos, especialmente o primeiro objeto, que é a mãe. Por muito tempo, a Márcia trazia colocações da mãe como se fossem suas, denotando assim uma fusão, uma dificuldade de separação mesmo. Hoje em dia, já consegue se colocar como uma outra pessoa, dizer o que quer, o que não quer, e até discutir com a mãe em pouquíssimas ocasiões, mas acontece. É importante trazer também algumas reflexões relativas à forma como a Márcia lida com as separações e as perdas, que nos remonta à castração. Não aceitou a saída das irmãs de casa para se casarem, sempre teve muito medo de separação dos pais, quase morre quando perde o animal de estimação, entre outros exemplos. A angústia experimentada nesses momentos parece a mesma experimentada na época do conflito edípico, né? Parece a angústia mesmo da menininha. Na transferência, então, por muito tempo, eu me senti escutando uma menininha, entre o papai e a mamãe, as voltas com as suas brigas, totalmente presa a uma situação triangular sem saídas possíveis. Assim. Parece-me que é neste ponto que o sintoma fóbico ganha a sua importância, né? Pois, como nos lembra Freud, o perigo da castração é sempre relativo, perigo da castração, perigo na fobia, né? É sempre relativo à castração ou remontável a ela. Então, tem uma questão interessante, né, a respeito do corpo, também, na Márcia, que é uma marca desde a infância. Assim. Aos 4 anos, ela notou na própria virilha uma espécie de caroço, que inchava quando ela fazia esforços. E, a partir desse momento, ninguém mais a viu sem roupa. Né? Pequenininha, ela já começou a tomar banho sozinha. Nem a mãe. Percebeu-se diferente das irmãs e chega a dizer que a imagem deste caroço que crescia aos esforços a fez pensar tanto que pudesse ser um menino como um monstro. Né? Então, de novo, veio uma coisa de estranho. Assim, e eu sempre fiquei pensando que era uma hérnia. Né? Não sei, mas não sei se eu desliguei isso. Está escutando? Perfeito. Então, sempre fiquei pensando que podia ser uma hérnia, porque até hoje ela diz que esse negócio acompanha ela. Bom, enfim, né? Então, ela nunca aceitou mostrar para ninguém, nem para um médico. Né? Então, esse achado, né, da Márcia no seu corpo reitera o que eu disse acima em relação à angústia de castração. Né? Eu acho que ela permanece com isso, mas na angústia ainda. Né? Não é, por isso que parece que não fez todo o percurso, né? Pelo Édipo, me dá essa sensação, hipóteses. Né, Bom, a Rosine Debré, que é uma estudiosa da psicossomática psicanalítica, ela realizou uma pesquisa com portadores de diabetes, né, e ela constatou que há entre os sujeitos diabéticos uma variedade de organizações mentais. Assim. Então, ela assinala que, além de fatores genéticos, né, para ocorrer o desencadeamento da doença, tem também a ocorrência, pode acontecer alguma mudança no ambiente externo, né, que se dá de forma violenta, atingindo o valor de um trauma, e como o Wagner e a Júlia falaram. Né? Márcia faz associação do surgimento da doença com 2 eventos, a morte de um cão de estimação e o casamento de uma das irmãs. A autora nos lembra também que há uma maior fragilidade nos momentos de crise, principalmente no período do conflito edípico e na sua reativação na adolescência. Márcia considera que é portadora de diabetes há muito tempo, antes do diagnóstico. Lembra-se de uma fala da mãe, de que ficaria diabética em razão da quantidade de doces que comia na infância e na adolescência. Assim, ela descreve uma alimentação prioritariamente de doces, só doces. Debré formula a hipótese de uma etiologia sexual para a diabetes mellitus. Aponta que nas meninas tem-se na menarca um momento em que o término da infância se torna uma realidade e reativa conflitos mal elaborados. Aponta, então, para uma sobrecarga econômica, né, relacionada aos remanejamentos sexuais da adolescência,
que toma um caráter traumático, gerador de um movimento de desorganização atestado pela diabetes. Para a Márcia, adolescente foi um dos piores momentos da sua vida, pois não conseguia falar com ninguém, se sentia ridicularizada na escola pelas roupas que usava. A sua mãe precisava acompanhá-la, em sala de aula mesmo, né? Inclusive para que ela pudesse continuar na escola. Se pensarmos no que chamamos de um equilíbrio psicossomático, pode ter havido um excesso, impossível de ser manejado de outra forma, a não ser por uma descompensação somática grave. Podemos pensar que mesmo os rituais obsessivos que já tinha na época não deram conta desse excesso pulsional. Carlo Viganò, em um artigo de 2008, um artigo sobre as dependências patológicas, aborda de forma interessante o período da adolescência, afirmando que, neste período, já não é mais possível adiar a decisão sobre a própria identidade sexual na relação com os outros e com o próprio corpo. Já não basta a promessa fálica, há que se passar do ser fantasmático ao jogo do ter, do dar e do pedir. Por isso, o sintoma tende a se manifestar nesse momento. Ao longo do tempo, as atuações com o manejo da diabetes ficaram menos frequentes. Porém, após essa questão tornar-se mais amena, teve a intensificação da fobia, como eu já falei, né? Queixa-se, então, da angústia que acompanha qualquer situação social. Ela sai sozinha, mas não consegue ir ao hospital sem estar acompanhada pela mãe. Já trabalhamos algumas vezes essa possibilidade, mas ela não encontra meios de bancar esse passo, né? Ela mora bastante longe também. Márcia localiza a origem da sua inibição na infância. Ela traz o momento da ida ao pré-primário como traumático, pois sentiu-se abandonada pela mãe. Nunca haviam se separado. Relata que, nesta época, fazia questão de deixar claro que odiava a escola, não comia e não participava das atividades. Já era Márcia estranhando os ambientes. Em consonância com o que caracteriza uma doença autoimune, ela está sempre diante de algum tipo de estranhamento, seja em relação a si própria, não se reconhecendo como pessoa, seja em relação aos outros com os quais não consegue contato. A situação inaugural desse estranhamento, então, parece mesmo ter sido esse pré-primário, pois sempre ela traz de volta as sensações da época, né? Então, um momento traumático e que fica ali como, para ela, sempre revivido, né? Então, quando ela vive uma situação difícil, ela fala que a sensação foi igualzinha quando ela tinha 6 anos de idade no pré-primário. Então, ela estranha qualquer mudança, qualquer nova proposta, como uma mudança de casa, tudo na rotina tem que sair conforme planejado. E aí, né, mas tem uma doença como a diabetes que precisa de controle, né, e que, pelo mau manejo, lhe traz muitas surpresas. Né, ela não trabalha, né, de casa, mas ela gosta de costurar, faz pequenos concertos para a vizinhança. A costura também não se dá sem angústia. Quando consegue tecer algo e ficar sempre desmancha e refaz repetidamente. Quer dizer, ela não consegue tecer nada e ficar satisfeita, ela desmancha. Quando costura roupas para ela mesma, é pior. Parece que este desfazer é mais intenso, até porque nenhuma roupa atende ao seu desejo de tornar seu corpo imperceptível, né? Não vai ter roupa para isso. Ela traz a sensação de que quanto mais se esconde, mais ela aparece. Quer dizer, ela vem tem essa angústia. Bom, então eu posso dizer que tudo que é estranho dá o tom para esse atendimento, né? Inclusive as minhas sensações, né? As minhas dificuldades de manejo, porque eu já encaminhei para psiquiatra, né, para pelo menos diminuir um pouco esses sintomas de tamanha angústia, mas assim, é super difícil, porque a mãe acha que ela não tem que tomar o remédio, ela escuta a mãe. Atualmente ela toma fluoxetina, que já está aceita na casa, assim. Mas então tem medo de convulsão, porque já teve convulsão com medicação. Então é um rolo, assim, e eu estou sempre em busca de novas ideias. Até já pensei a ter, né? Então, mas os recursos são difíceis, então está sempre me pegando, né? O que fazer, né? Então, no campo transferencial, a Márcia ainda repete, né, que esse estranhar está ali, mas ela fala, ela vai, ela quase não falta, né? Ela nunca fugiu, né? E aí sou eu que estranho, né? Eu que estranho muito como que ela conseguiu, como ela consegue, né, ficar nessa relação. Bom, é uma relação dual, ali, ela consegue ficar por tanto tempo, né? E aí
até lanço uma hipótese, talvez, né, ela precise que eu permaneça como estranha, ela precisa passar mal toda vez para ela poder continuar, né? Porque ela disse que quando alguém a conhece, ela não pode continuar, ela é mais difícil para ela continuar, né? Então acho que ela tendo a estranheza, ela arrumou um jeito de ficar, né? Bom, então é um caso muito difícil no manejo, né? Porque qualquer mudança, ela é muito sensível a qualquer mudança, até de sala, lá dentro do hospital mesmo, né? Tem o perigo das atuações com a diabetes, né? Que é uma doença que requer cuidados, estão menores, mas ela ainda tem algumas vezes problemas, assim. E, então, apesar das dificuldades, a Márcia valoriza o espaço das sessões, né? E aí eu achei uma fala dela, ela fala que é o único lugar onde ela pode falar as coisas estranhas que ela pensa, né? Quer dizer, só para fechar aí com estranho, mas era isso. Assim, eu falei um pedacinho do caso, porque são muitas coisas, né? Mas, obrigada. Bom, acho que agora... Obrigada, Cris. Obrigada, Wagner. Acho que agora a gente passa para uma conversa, dúvidas, questões que vocês possam ter. Boa noite. Pensando no texto do André Green sobre a mãe morta, fiquei pensando se vocês poderiam falar em maior detalhe sobre a relação entre pacientes de doenças autoimunes e mães que tiveram depressão pós-parto. Passo para vocês a palavra. Vai. Confesso que não sou... Depressão pós-parto. Bom, aproveitar que eu vou falar, eu acho que assim, primeiro eu queria dizer assim que uma das questões que a gente coloca como fundamentais na psicossomática psicanalítica é que assim nós estamos falando aqui de doenças autoimunes, mas a somatização ela pode ocorrer de diversas formas e em vários outros sistemas, enfim, dentro de uma gama enorme de processos patológicos do corpo e que não tem uma relação entre a doença e o funcionamento psíquico. O trabalho é inverso. Né? Quer dizer, a somatização, ela primeiro a gente não considera como um fenômeno equivalente à neurose, né? Então e apesar do Dejur falar que tem as somatizações simboligênicas ou que levam a uma simbolização, mas ela sugere, porque ele vai falar de uma paciente que somatiza num processo lá de gravidez tubária, e a questão que estava sendo falada na terapia era exatamente sobre gravidez. Mas que essa relação entre daquilo que acontece na cena psíquica com o corpo não é muito direto. Então, assim, quando a gente está falando, está falando de doença autoimune, mas poderia estar falando de neoplasias, em que região do corpo o fenômeno vai se instalar, ou a partir de que tipo de doença, isso é variável de cada sujeito. O que a gente pesquisa e trabalha a nível da transferência é identificar as falhas e as questões que são implicadas. Isso para, né? Agora, em relação à sua questão, primeiro eu queria falar assim, da depressão pós-parto. Eu acho que tem um excesso de diagnósticos de depressão pós-parto. Né? Eu acho que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque não existe momento assim, de uma certa tristeza, uma certa melancolia, no momento em que você tem um filho. Né? Porque muita coisa acontece. À medida que você tem um filho, a sua condição de filha ou de só sujeito sem filho no mundo, ela morre. Por outro lado, assim, todas as fantasias que vêm sobre o bebê e tudo que se pensa do bebê, a hora que chega o bebê real, é uma decepção, tá certo? A hora que vem 2, 3 dias depois de cuidados com o bebê, é mais uma decepção, porque é um trabalho hercúleo, maluco. Não tem coisa mais difícil do que estar cuidando de um bebê pequenininho. Então,
falar de depressão pós-parto, acho que tem um certo exagero, né? Mas, e tem que tomar muito cuidado com isso. Mas é claro que existem situações em que existe mesmo um quadro de depressão grave e que muitas vezes são reedições de situações da função materna recebida. Se existe uma coisa que está ali calada, quieta, no inconsciente bem primário e sem possibilidade de ser atingido por processos linguageiros, e que, de repente, o nascimento de um bebê e a experiência corporal e física de cuidar do bebê faz com que a mãe reviva a sua própria situação de bebê. Então, eu vi situações de depressão pós-parto graves em mulheres que viveram experiências duras nas suas relações primordiais e que elas reeditam. E são situações que precisam mesmo de uma intervenção, porque esse desamparo e certo abandono do bebê de um outro que vem, libidiniza, entende, captura e seduz e traz para junto de si, ela pode ser mortal para a criança, né? Mas então eu respondo assim, mas com muito cuidado com essa coisa que se chama, essa moda que se tem de falar de depressões pós-parto, né? Eu acho que eu vou tentar pensar no meu esforço, que é bem diferente, não é da psicossomática, mas eu tenderia a pensar, a partir da sua pergunta e com a resposta do Wagner, eu recorreria, porque a gente fala do André Green, por exemplo, ou do Balint, mas a gente não pode esquecer que o Ferenczi veio antes e que os dois seguiram, enfim, de alguma forma, o Ferenczi, né? E aí me ocorreu, a partir da sua pergunta, um tanto do que o Wagner fala, mas eu iria um pouco anterior ainda. Faria um esforço de pensar, acho que a psicanálise ajuda em dois sentidos, né? O primeiro é pensar a questão do social. Fico pensando, imaginando, fazendo um esforço para pensar no imaginário que é construção materna, no sentido de esse bebê, como você disse, né? Chega e qual é o preparo? Porque tem toda uma ideia da maternagem, de que você vai amar o seu bebê logo que ele chega e tal, e quais são os recursos que essas mulheres, mães, enfim, sobretudo de primeira viagem, mas não necessariamente, têm para lidar com isso. Quais são as cobranças internas e externas? Acho que esse seria um primeiro ponto. Mas, voltando aí para a questão mais psicanalítica propriamente dita, e acho que para pensar na questão do Ferenczi, eu diria a noção do trauma, né? Fico pensando. Para além da questão que eu acho que está no que você falou, né, Wagner, sobre a ideia, a perspectiva da relação com a maternagem, com a relação primária, materna e tal. O Ferenczi tem um texto que ele produziu com o Otto Rank, a ideia do trauma do nascimento. E aí eu acho que talvez isso nos ajude num esforço a colocar isso em questão. Fico imaginando, a partir da sua pergunta, fico pensando se não seria possível a gente articular isso a uma ideia de, bom, quando eu tenho um bebê, de alguma forma eu experiencio esse primeiro trauma, que é o quê para o Ferenczi? É a ideia de um nascimento que não quer dizer intrauterina nem nada disso, mas quer dizer justamente esse biológico que não tem nenhum tipo de recurso para vir ao mundo, para lidar com todas as adversidades, com todas as questões, sei lá, de iluminação, de frio, calor, temperatura, de qualquer coisa biológica propriamente dita. Fiquei pensando nisso, assim. De alguma forma, talvez essa mãe reviva algo dessa natureza a partir dessa forma de espelho, como se ela estivesse observando, enfim, o bebê, mas também observando algo que ela mesma não consegue inscrever no psiquismo, porque a gente não tem memória para esse momento em que a gente, enfim, viveu o que foi o trauma do nascimento, né? Não sei se ajuda a pensar, mas fiquei pensando, me ocorreu isso. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Existem opiniões um pouco dissonantes, opiniões contrárias em relação a se o câncer seria uma doença autoimune ou não. Eu queria a opinião de vocês sobre isso, se vocês consideram o câncer uma doença autoimune, e se, quando o paciente chega e ele conta
de ter uma doença autoimune, se isso muda o manejo de vocês em alguma forma. Querem ir primeiro? Acho que só vou responder do manejo do câncer. Eu sei que no câncer há problemas com a imunidade, mas eu não sei te dizer se é considerado hoje uma doença autoimune. Não, é o contrário. Ao contrário. Ao contrário. Né? É ao contrário. É. Mas eu só... A gente sabe, inclusive com a experiência dos transplantes, que o sujeito, para não rejeitar o transplante, ele tem que tomar o resto da vida, ou pelo menos, se é transplante de cadáver, se é entre vivos, com parente é menos, né? Porque é mais parecido. Mas se é um órgão autólogo, né? De outro sujeito, a rejeição ela pode acontecer, então ele tem que sofrer, tem que tomar remédios que inibem a imunidade. E aí se verifica que esse sujeito tem uma disponibilidade maior ao aparecimento de câncer. A outra coisa que se verificou foi na AIDS, né? Conforme vai havendo degradação do sistema imune e o sujeito vai entrando em deficiência imunológica, aparece o câncer. O sistema imunológico ele também teria essa função de não só rejeitar e limpar o organismo de micro-organismos, vírus estranhos, e como também células estranhas, né? Com a idade, a gente vai ficando com uma certa deficiência imunológica, o sistema imunológico vai gastando, e aí a possibilidade de uma célula não ser rejeitada. Então é possível que entre nós aqui está aparecendo 1, 2, 3 cânceres que o nosso sistema imune limpa. Então, e quando a gente está com o sistema imunológico mais inibido, uma coisa que aí é a probabilidade maior de aparecimento do câncer. Ele não é uma doença autoimune, é uma doença que se manifesta principalmente em situações de deficiência imunológica. Mas eu não sou oncologista para responder isso. Acho que falei até demais. Eu prefiro falar do manejo também, mas concordo com o Wagner. Agora, complementando do manejo, eu acho aquilo que eu falei. A doença em si não vai trazer essa ideia de que como é que é o perfil do asmático, o perfil da autoimunidade, o perfil do sujeito com câncer. Eu acho que é uma coisa de uma intrusão que a gente faz e de através assim até uma dificuldade da gente de lidar com o estranho, o sinistro ou o diferente, né? A gente tem que no trabalho psicanalíticos trabalhar bastante essa questão contratransferencial, que é de você não nomear antes que o paciente se nomeie ou se mostre. Então, e pode até ser que ele tenha um câncer e ele não tem nenhum problema, enfim, mas a identificação e o estabelecimento de como é que esse aparelho psíquico está engajado naquele processo somático e como que isso aconteceu, ela só pode ser feita através de um processo de transferência. E cada caso é um caso. Não dá para generalizar. Então, a gente não é partidário a generalizar e fazer a psicossomática da asma, a psicossomática disso, a psicossomática daquilo. Né? Inclusive, mas eles delimitaram, para a gente falar de doença autoimune, a gente, na realidade, está falando de psicossomática. Né? No geral, com algumas características, apesar de que tem algumas coisas. Né? Por exemplo, essa coisa do estranhamento com a imagem corporal dos pacientes que produzem autoimunidade, é uma coisa que é descrita na literatura por outros autores. Pode ter coisas em comum, a Denise né? também fala isso, né? Mas tomando cuidado para não ter perfis mesmo. E acho que a sua pergunta, o manejo é a partir da escuta mesmo. E a Júlia falou de narrativa, né? Acho que isso é super importante, como que a doença entra na história, na narrativa, no que o paciente vai falar sobre ele, né? Então, a gente não pode realmente pré-escutar. Aí está chegando alguém com uma artrite, né? Não, né? Acho que a escuta vai ser como de todos os casos, e depois vai se ver o manejo, né? De acordo com as possibilidades simbólicas, com o que a gente perceber ao longo do tempo. Eu fiquei pensando, né? Não sei se eu tentei levar um pouco para um esforço de traduzir o que você teria perguntado, mas fiquei imaginando, também não sou, enfim, trabalhei um pouco com oncologia hematológica, mas fiquei pensando se não é uma questão, mais do que uma doença autoimune, uma percepção que muito correntemente se fala sobre a questão do câncer, que é essa coisa de a pessoa fez um câncer, o câncer psicossomático e tal. Eu não sei, o Wagner e a Cris
podem me dizer melhor que eu, mas me incomoda bastante essa percepção de que a pessoa tem uma responsabilidade pela doença, porque, enfim, acho que a gente pode pensar nessa implicação e nessa articulação impossível de dissociação entre o psiquismo e o corpo. Aí acho que, nesse sentido, talvez ajude a gente a pensar. Agora, rapidinho. Essa foi a frase que eu ouvi, ela fez um câncer. Então. Isso é uma violência. Isso é falar terrível. isso, né? Inclusive porque daí vem uma culpabilização dos pacientes. Quando você escuta os pacientes oncológicos, eu posso dizer isso, inclusive, porque eu trabalhei na questão na época da especialização no HC, na hemato, com pacientes de linfoma de Hodgkin. E aí a minha ideia era, bom, o linfoma de Hodgkin, a grosso modo, em geral, é um tipo de câncer que atinge uma população mais jovem, de 30, 20 e poucos a 40 anos, com uma probabilidade, a princípio, de uma cura maior, um bom prognóstico. E aí a minha ideia era um pouco investigar como que esses pacientes recebem esse diagnóstico e qual que é a crença. E todos eles, ou se não a grande maioria, numa culpabilização absurda e dizendo, mas eu não sei o que eu fiz de errado e tal. Eu acho que esse é uma armadilha e um processo muito, enfim, que precisa ser repensado. Agora, sobre a questão do manejo, acho que é difícil a gente falar, mas aí eu recorro ao Ferenczi, que, para mim, é um autor que ajuda bastante, porque, ao meu ver, é quem está construindo a psicanálise junto com o Freud. Se o Freud, enfim, foi lá formalizar, teoricamente, o Ferenczi foi para a prática ver qual paciente dava certo ou não com a psicanálise e o que ele precisava fazer. Então, ele é alguém que foi implementando a técnica psicanalítica. E aí, nesse sentido, a questão do manejo, o que ele diz que eu acho muito apropriado, é que a gente não tem um setting próprio para um paciente, a gente precisa adaptar para ele. E o que ele diz também, nessa perspectiva, é de que um bom analista deve sentir com o paciente, não pelo paciente. O que isso quer dizer? Quando você sente com o paciente, você está ali implicado naquela relação. Se você sente pelo paciente, você está distanciado do que é aquela relação, do que é aquela troca e tal. A medicina se utiliza de um termo que se chama idiopatia, né? Uma patologia de base idiopática. E eu me pergunto se isso teria alguma relação com a autoimunidade, né? Porque muitas doenças não têm uma causa definida e alguns médicos recorrem ao termo idiopatia, então não tem uma causa definida, só que com o que se ouve em relação à autoimunidade ou doença psicossomática, onde você também não consegue entender uma causa definida e associa uma questão psíquica. Existe alguma relação entre idiopatia e autoimunidade? Não, eu acho que eu vou falar, tem algumas doenças, enquanto não se descobre o que é a causa, ela é considerada idiopática. Esse eu acho que é o termo, né? Mas no caso das doenças autoimunes existe a causa, né? O determinante, os determinantes, existe. Quer dizer, o processo é identificado como um desequilíbrio do sistema imunológico e a produção de anticorpos contra esses elementos da célula ou sistemas do próprio organismo. Então, eu acho que o idiopático seria reservado para outras patologias, não as autoimunes, né? Não as autoimunes. É isso que eu consigo dizer. Eu não sou capaz. Não sei se entra às vezes aparece, né, doença rara que não se acha um nome, que não. Já ouvi isso, né? A pessoa tem alguma coisa que não se define mesmo. Né? Que hoje em dia usam termos doenças raras, que ainda não foi classificada, que ainda não sei. Né? Mas é uma hipótese, não tenho experiência com isso também. Olá, boa noite. Meu nome é Kelson Querubim, eu sou do primeiro ciclo. Para agradecer a vocês, que é extremamente válido essa nossa discussão, porque eu sou portador de espondilite anquilosante. E na fala de vocês três, eu revi algumas histórias na minha cabeça. Mais ou menos 8 a 10 anos,
alguns ortopedistas cuidaram de supostos bicos de papagaio do meu problema. E eu percebi, eu não lembro na fala de qual de vocês, que vocês falaram vocês comentaram da histeria, e eu percebi em determinado momento que ele já me olhava, que esse olhar crítico, ele me achava histérico, porque ele uma vez ele falou, duas vezes, aliás, você vem muito à clínica e, num segundo momento, ele disse para mim, você poderia procurar um centro espírita, acho que o seu problema é espiritual, não ortopédico. E eu descobri depois que o meu problema era espondilite anquilosante, uma doença autoimune. Então, o que eu percebo, assim, na prática, né, os médicos em geral, principalmente ortopedistas, que eu cuidei por 10 anos, eles não tiveram a menor sensibilidade de pedir um exame de sangue, enfim, para descobrir uma doença autoimune. E depois, também, para finalizar, não é nenhuma pergunta, é uma contribuição que eu estou participando agora, logo quando eu comecei a análise, eu soltei, na Associação Livre, eu soltei a seguinte frase. Eu percebo que eu tenho marcas na minha alma porque a doença me maltratou muito. Eu tinha pensamentos, eu questionava Deus, por que eu estou vivendo? Por que você não me leva? Eu lembro isso há 20 anos atrás. Ninguém descobria a minha doença e eu sofria muito. E no momento que nessa Associação Livre, eu soltei para ele, no atendimento, olha, eu tenho essas marcas na minha alma. Aí ele já me cortou e falou, não, acho que não tem nada a ver com a sua doença autoimune, não. E eu falei que acreditava que sim. Então ele já foi por outro caminho. Então eu acho que falta sensibilidade nos dois campos, porque é uma doença, como eu disse, que maltrata a alma, e eu percebo que há essa dificuldade. Na fala de vocês, eu achei excepcional. Falta muito manejo, né, tratamento, para entender uma doença tão complexa e entender o que ela deixa no ser humano. Eu acho que você coloca isso, né? Desculpa, eu não lembro o seu nome. Kelson. Acho que daí é mais, não sei, acho que imagino que o Wagner e a Cris tenham essa prática, mas para a gente que está no ambulatório de transtornos somatoformes, é justamente isso, assim. O diagnóstico de transtornos somatoformes, ele é um diagnóstico muito mal visto pela medicina, pela psiquiatria e tal. Tanto que a psiquiatria tentou modificá-lo para sintomas somáticos, mas assim, a gente recebe pacientes que, na grande maioria das vezes, se não 90%, que dizem, eu vou no hospital e aí perguntam, você faz algum tipo de tratamento? Eu minto, porque se eu disser que eu estou no soma, já sei que vão falar que eu sou histérico, já sei que não vão ter atendimento. Tem essa série de questões. Por exemplo, diagnóstico de hipocondria migra para tentar dar uma atenuada. Tem uma série de tentativas e esforços, mas é muito complicado, porque, obviamente, os médicos também conhecem, qualquer profissional da saúde. Fico pensando nessa coisa que, de uma fragilidade que foi se construindo e cada vez mais presente, que é, hoje em dia, a formação de qualquer profissional da saúde, que hoje em dia pouco se vê, por exemplo, a psicologia médica na graduação, a questão da psicanálise ou da psicossomática nas disciplinas, enfim, da enfermagem, da psicologia, da medicina, que seriam formas de preparo para esses profissionais lidarem com a situação, né? Porque o Wagner até citou, inclusive, uma pesquisa que fala justamente, enfim, nessa perspectiva do quanto algum tipo de escuta e acolhimento tende a produzir uma transformação em qualquer tipo de doença, seja ela autoimune, seja ela qualquer doença que seja, porque, enfim, no frigir dos ovos, as pessoas querem ser acolhidas, o ser humano necessita desse cuidado. Então, eu acho que te diria isso, assim. Não sei, mas obrigada pela contribuição. Eu também agradeço. E, pelo que eu entendi das marcas da alma, você foi lá depois do seu diagnóstico, é isso? Né? E aí entra no tema que foi do meu mestrado, né? Que eu trabalho justamente com as marcas que uma notícia de adoecimento, o adoecimento em si, né? As marcas traumáticas, o traumático da doença, né? Acho que você está falando um pouco disso, né? Das marcas que te deixaram, né? Então, o meu mestrado foi sobre os pacientes da oncohematologia, justamente linfoma Hodgkin, não Hodgkin, leucemias, né? Que eu trabalhei o quanto essas pessoas, mesmo sem a doença, já há muitos anos sem a doença, permaneciam como se estivessem doentes, porque aquela marca do trauma foi tão impactante, foi tão, né? Tudo que a doença traz de intensidade, né? Mudou a vida da pessoa ali e paralisou, porque elas não puderam também
ter essa oportunidade, né, de deitar no divã e de falar das marcas na alma, né? Então eu trabalhei um pouco com isso e pensei que, assim, que legal que você sacou que ele não te escutou, né? É. Trabalha, sim. Tem como lidar com ela, né? Tirar não é a intenção, né? Mas acho que é a elaboração, né? Nova narrativa. É uma nova narrativa, sim. Mais alguma questão, comentários? Eu estava discutindo sobre a questão do estranhamento, me ocorreu autismo. Como que o autismo Sim. é visto perante a ótica da autoimunidade? Ele é considerado, não é? Porque existe essa hipótese? Eu não conheço assim, trabalhos que façam essa relação direta, mas a paciente, hoje em dia, ela está se considerando autista. Ela está se perguntando. Sabe? Ela pode até lembrar, né? Mas eu acho que não sei, eu não consigo dizer que ela é autista. Assim. Mas é que você perguntou isso, porque ela está procurando, né, um nome para o que ela tem. Tá? Então, agora o que ela trouxe é o autismo. Mas autoimunidade e autismo, não sei se... Assim, por causa do estranhamento, você está dizendo? Por causa Mas disso. é que agora entra uma outra questão que sai um pouco da questão do manejo e da análise, mas eu acompanho o trabalho de um médico aqui em São Paulo que trabalha basicamente com vitamina D em altas dosagens. E ele trabalha basicamente com pacientes portadores de doenças autoimunes. E faz já 3 anos que ele trabalha com autistas, principalmente crianças recém-nascidas, né? Ele se chama Cícero, da Dr. Cícero, trabalha com um protocolo que se chama Protocolo Coimbra. Me chamou muita atenção a questão do autismo nesse trabalho, porque a questão com ele é basicamente a autoimunidade. Tá? Então, foi mais uma curiosidade mesmo, se vocês teriam alguma coisa a dizer sobre isso. Eu não saberia dizer, assim, eu sei que tem tipo uma discussão sobre alteração genética, sobre o que poderia ter do ponto de vista orgânico, mas eu não sei se chega nessa questão propriamente da autoimunidade. Assim. Eu trabalho e estudo trabalho com autismo há muitos anos. E nos últimos anos, bastante. O autismo ele não é considerado, não tem nenhuma... Aliás, a questão é mais complexa, né? Mas ele é considerado como uma falha da constituição do aparelho psíquico e da subjetividade na criança, como sendo um quadro psicopatológico. E que tem agora aí um festival aí de ideias de que causam autismo, né? Vacina, como é que chama? Agrotóxicos, autoimunidade. Então, me parece que é um tema que dispara diversas ideias e pesquisas no mundo atual. Eu trabalho muito com autismo e mais dentro de um referencial psicanalítico e psicopatológico. E, enfim, tem as questões genéticas, tem as questões da constituição, as questões relacionais, é uma complexidade, né? Mas não tenho nenhuma experiência e nenhuma ideia de que essa ideia da vitamina D e da autoimunidade estaria relacionado com os casos, né? Não poderia te falar. Aliás, teve um dia aí que uma mãe, acho que até um vídeo, talvez, desse médico aí, na internet, aí, ele falando da vitamina D, e ela queria saber se o filho dela precisava tomar a vitamina D, porque... E aí isso gera uma série de questões aí na população, todo mundo quer saber, quer ir ver, mas eu não sei, isso aí não posso te responder. Eu fiquei pensando no Ian Akin, que ele tem uma teoria, não acho que seja isso, não, mas é só porque estou na associação livre aqui, então, numa conversa, então lembrei dele, e ele discute uma questão que eu acho que
vale para isso, mas vale para muitas outras coisas, eu acho que para as pessoas que se ocupam da psicanálise, da medicina, da psiquiatria, enfim, que é uma questão que... Será que a gente tem mais diagnósticos hoje porque a gente está melhor amparado tecnologicamente, ou será que a gente está fazendo diagnósticos hiperinflacionados? Fico pensando assim, acho que talvez por ter uma recepção de vários pacientes ali de vitamina D e autoimunidade, talvez isso encontre uma população, um nicho que permita, de alguma forma, pessoas com sofrimentos corporais e biológicos similares, mas eu não sei dizer se isso seria o mesmo que pensar que esses pacientes seriam, enfim, propriamente nesse setor, não sei. Mais alguém? Então é isso, estamos no adiantado da hora, gente. Muito obrigada, boa noite para os que resistiram e vieram sexta-feira. Obrigada. Muito bom. Boa, Júlia. A Júlia ficou de coordenadora. Que ótimo!